Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente no terceiro dia do nosso congresso. Eu sou a Carla. Aviso de conteúdo sensível. Os temas abordados no congresso possuem conteúdos sensíveis que podem gerar gatilhos. Atenção! Nosso objetivo é sermos um canal de informação e conhecimento sobre narcisismo. Diagnósticos somente podem ser realizados por profissionais da saúde mental. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos vocês. Sejam muito bem-vindos para o último dia do nosso congresso online sobre conscientização do abuso narcisista. Hoje é o terceiro dia, já tivemos juntos aí sábado e domingo, e é um grande prazer poder contar com a presença de vocês todos aqui hoje. Nós estamos com a presença, eu vou chamar daqui a pouquinho a nossa palestrante de hoje, a Valentina. Quero agradecer a presença de vocês e também pedir para que vocês se inscrevam aqui no nosso canal, @Congresso Abuso Narcisista, para que vocês possam ter acesso a essas edições que estão gravadas e as edições anteriores também, a primeira, a segunda e a terceira edição. Estamos esse ano na 4ª edição do nosso congresso, já passamos aí desde 2021 por 4 edições, então é um prazer, tem muito conteúdo no nosso canal. Então, quem gostar desses conteúdos que vocês estão vendo agora nesse ano, podem se inscrever e também não esqueçam de deixar o seu like aqui, porque isso é importante para o nosso conteúdo poder espalhar aí para as pessoas que têm interesse no assunto, tá ok? Bom, a gente hoje vai estar aqui na presença da Valentina Dev Budi. Ela é psicóloga, formada pela PUC São Paulo, administradora de empresas, formada pela FGV de São Paulo. A Valentina fez formação em psicanálise lacaniana, meditação e yoga na Índia, e ela tem mestrado em sexologia em Barcelona. Atualmente, a Valentina é terapeuta especializada em abuso narcisista e criadora do canal do YouTube que se chama Entendendo o Abuso Narcisista. Então, agora eu vou chamar a Valentina para que ela possa se juntar a nós e a gente vai começar o nosso papo de hoje. Boa Oi, noite. Valentina, boa noite, seja muito bem-vinda. Vou pedir que você se apresente ao público, também fale um pouquinho sobre você, para as pessoas poderem te conhecer. Boa noite, Carla. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito o convite de estar aqui, agradecer a todo mundo que está assistindo, e acho que mais que falar sobre mim, falar um pouco sobre isso que eu também com um pouco missão, né? Isso de divulgar e de falar e de educar sobre a questão do abuso narcisista. Porque é algo que na nossa sociedade está extremamente, quer dizer, eu acho que isso já existe há muito tempo, mas algo que a gente consegue nomear há muito pouco tempo, e principalmente no Brasil isso chegou há pouco tempo. Então, é muito importante para as pessoas entenderem do que se trata, para elas conseguirem terem uma vida muito mais saudável, elas conseguirem se recuperar, elas conseguirem sair de relações de abuso, viver uma vida mais saudável, mais feliz. Então, acho que falar de mim é falar um pouco dessa missão, nesse momento, né, nesse enquadre, de fazer esse trabalho de divulgação, de educação sobre a questão do abuso narcisista. Que bom, Valentina, porque é tão importante a gente poder disseminar um pouco desse assunto, que é um assunto ainda muito pouco conhecido. A gente percebeu a evolução desde que a gente começou nesse nosso projeto do Congresso, desde 2021, a gente vê que as pessoas estão procurando, elas estão buscando, e a gente está aí nessa missão conjunta de levar o conhecimento a todos que tenham interesse, porque realmente a gente precisa identificar, reconhecer, para a gente se blindar, que é o assunto da nossa palestra de hoje, né? Como se proteger de narcisistas. Então, a gente Desculpa, só para parabenizar muito vocês, né, pela essa iniciativa, porque é o 4º ano que vocês estão fazendo o congresso, então, realmente, muita força, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, Valentina, estamos juntas aí nessa missão. Bom, para começar o nosso papo, eu queria que você trouxesse um pouco aqui para a gente quais são as estratégias
de manipulação que são mais comuns em casos de abuso narcisista, já para você também começar a ir contando a sua história, já que você tem um case, até uma história interessante que você vivenciou, que aconteceu com você, para que a gente possa abrir aí a sua palestra, já trazendo uma realidade mais prática, né, que eu acho que é interessante para as pessoas, muitas vezes se conectam com aquilo que a gente vive, né, e aí isso passa a ter mais... fica mais palpável, né, para o público se reconhecer. Então, vamos lá. Eu acho que assim, eles usam várias estratégias, mas acho que uma estratégia básica, que está na base, é a mentira, né? A mentira, o engano, o engodo, isso está muito... Está na base do gaslighting, está na base da manipulação, da crítica constante que eles fazem. E aí, em relação à mentira, eu pensei em trazer uma questão que eu vivi recentemente, até depois que você já tinha me convidado, eu passei por uma situação de abuso financeiro, e pensei, gente, eu vou falar sobre se defender, se proteger de abuso, e cair numa situação de abuso. Então, assim, isso para trazer que, assim, ninguém está totalmente a salvo. Imune, né? Ninguém está imune. Uhum. Por mais que a gente entenda, por mais que a gente saiba, por mais que a gente conheça as estratégias, a gente pode cair, a gente é vulnerável, a gente está exposto a viver situações abusivas. Então, quanto mais a gente souber, isso que eu achei importante trazer essa experiência para vocês, porque eu vi depois, comecei a ver muitas pessoas que tinham vivido essa situação, não tinha sido só eu, acho que tem muita gente que está vivendo a situação, e que é uma situação de abuso narcisista, mas que as pessoas não sabem, né, e que eu mesma levei um tempo também para decodificar e perceber que foi um abuso narcisista que eles chamam de golpe, né, o golpe do banco, um golpe bancário. Uhum. Uma ligação que eu recebi no número do banco, e essa ligação no número do banco, a pessoa se dizia do banco, então, ela mente, dizendo que é do banco, e assim, estabelece uma relação de confiança. E essa relação de confiança se estabelece por quê? Porque você tem um a priori, né, como cliente do banco, que está vendo aquele número, a ligação. E a pessoa tem informações sobre você. E aí, a partir daí, ela começa a dizer, que você está sofrendo ameaças. Quando ela começa a falar, você está sofrendo ameaças, estão entrando na sua conta, estão mexendo no seu dinheiro, então você começa a levar aquele susto, porque está no momento que você está relaxado, fazendo outra coisa, né, você não está absolutamente desarmado para aquela situação, e aquela pessoa que está te ligando, né, da instituição financeira para te dizer isso, você começa a entrar num estado de estresse. E tem, inclusive, acho que um vídeo que eu falo sobre a questão do trauma, né, o que acontece na situação de estresse, uma das coisas que acontece, quando, assim, no nosso cérebro, a gente acaba agindo de uma maneira muito rápida, porque quando a gente está numa situação de medo, a gente não pensa, a gente age, né, a gente cria um tipo de um curto-circuito, um curto-circuito amidalino, né, que assim, a nossa amígdala começa a funcionar muito rapidamente, então a gente para de passar o pensamento deixa de funcionar tão claramente, a gente deixa de pensar tão racionalmente, os impulsos deixam de passar pelo córtex pré-frontal, e a gente vai direto para a ação. Então, a pessoa começa a te falar, não, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, e você começa a fazer, achando que você está sendo ajudado. Porque, primeiro, a pessoa te coloca numa situação de estresse, e depois, ela vai, estabelecida a relação de confiança, ela vai se colocar como salvador. E aí, como aquele que vai te ajudar, que é aquele que vai... Então, e aí você cai, né? Você cai no golpe, acaba fazendo e acaba sendo roubado, né? E logo depois que eu passei pelo golpe, depois que você se dá conta que você caiu no golpe, né? Que você foi roubado, e aí você olha para a situação e fui para a delegacia, e você chega na delegacia, o pessoal da delegacia ainda ri, né? Então, assim... E eu passei 6 anos fora do Brasil, praticamente, então eu acho que isso também contribuiu para uma certa... Eu estar um pouco desacostumada com esse tipo de experiência, esse tipo de situação, porque aí fala, não, isso acontece um monte, né, todo mundo, como é que você não pensou nisso, como é que você não sabia? Eu falei, não sabia, não estava por fora desses golpes, normaliza, né, tipo, né, normaliza o golpe. Essa normalização, né, não, tem esse golpe, tem o golpe do Pix, tem um monte, aí você começa a saber de um monte de golpes financeiros que estão acontecendo, né,
E aí, são golpes que utilizam de estratégias como estratégias, que são provavelmente pessoas que são psicopatas narcisistas que fazem isso, né, e que vão usar desse recurso, né, da confiança, primeiro, a ameaça, isso acontece dentro de uma relação de abuso, então, você vai sofrer uma violência, o isolamento, você está falando no telefone com a pessoa, ela te segura no telefone por muito tempo, você não está falando com outras pessoas, então, ali você estabelece uma relação de confiança com aquela pessoa, e aquela pessoa, que é a mesma pessoa que te ameaça, é quem vai te salvar. O que acontece na relação abusiva, que a mesma pessoa que é violenta, a mesma pessoa que agride, é a pessoa a quem você vai recorrer para te ajudar. E isso é um ciclo, né, na relação de abuso, muito difícil de se quebrar, né? Por isso, assim, o isolamento é tão prejudicial, né? Por isso é tão perigoso ficar isolado numa relação de abuso. E aí, nesse caso, eu não conversei com outras pessoas, porque talvez se tivesse conversado com outras pessoas, a pessoa tivesse me avisado, falou, não, isso daí é um golpe, então, e acabei entrando, né? E aí, logo depois que eu fui para a delegacia, a primeira reação que me veio, uma sensação de vergonha muito grande. Você fica com uma vergonha, dá uma vergonha de ter caído, porque você, de alguma forma, você contribuiu, né, para aquilo. Você sente que você contribuiu. Você se sente culpado. Então, você sente vergonha e culpa. E aí, quando eu senti essa vergonha e essa culpa, depois, eu fui conversar com uma pessoa, né, que é muito próxima a minha, e ela também, né, teve também várias experiências de relação de abuso, e aí, quando eu falando disso para ela, e aí ela me deu um retorno, né, e isso é incrível, isso mesmo a gente entendendo, quando a gente está dentro da situação, é difícil a gente enxergar. Por isso é sempre importante ter alguém de fora, alguém, uma pessoa, pelo menos uma pessoa, quando você está numa relação de abuso, pelo menos uma pessoa que possa olhar para você e te falar, a culpa não é sua, a culpa não é sua, você não entrou numa relação abusiva, você não foi roubada porque você quis. Né? Você não escolheu isso. Você não escolheu isso, você escolheu, você não sabia. Né? Você não sabia, a pessoa mentiu, a pessoa, você só acreditou porque veio de um número, que era um número do banco, por isso você acreditou, né, e é por isso que, e aí quando você fala assim, realmente, assim, e aí você sai da situação de culpa e de vergonha, quando você sai dessa posição, é só nessa hora que você consegue se defender. Então, assim, porque enquanto você está se sentindo culpado e com vergonha, e aí, isso eu estou falando de uma situação de um abuso financeiro, assim, depois que eu passei por isso, aí eu comecei a escutar 1000 histórias, né? A história da mãe que fez um Pix supostamente para o filho, mas não era. E assim, ela ficou com tanta vergonha de ter feito isso, que ela não falou depois nem com o filho, ela ficou morrendo de... Então, assim, é uma coisa... Imagina, ela ajudou o filho, ela estava ajudando o filho, por que ela deveria sentir vergonha disso, né? Mas essa sensação, né, do engano, do engodo, e um caso muito mais grave, né, de uma pessoa que passou por uma situação também de um abuso financeiro, e que a pessoa já estava em depressão, e foi terrível, e essa pessoa, ela tirou a própria vida, porque tiraram todo o dinheiro dela, deixaram essa pessoa completamente endividada, ela já estava sem trabalho, e ela ficou sem saída. Então, assim, o grau de impacto que uma ação dessas, né, que essa pessoa está fazendo de uma maneira inconsequente, pode ter na vida das pessoas, é uma coisa muito grave, né? Da mesma forma, também o abuso narcisista, né? O grau de impacto que tem na vida das pessoas, porque essa é uma situação de abuso, e se pensar, uma situação de um abuso de uma pessoa desconhecida. Você imagina alguém que passa por uma situação de um abuso financeiro com uma pessoa conhecida, que é um marido te roubando, ou uma esposa te roubando, um filho, ou um pai, né? Então, é um grau de violência muito mais profundo, porque, assim, nesse caso, ainda você delata, eu ainda entrei na justiça, porque os advogados dizem assim,
você tem chance de perder, porque a justiça considera que você, de alguma forma, você contribuiu de alguma maneira. Por mais que, eu digo, mas os dados veio do número do banco, eu só confiei por causa disso. O banco tem que ter alguma responsabilidade em relação a isso. Em outros países isso não acontece, é verdade, em outros países isso não acontece. Então, então daí eu ter alguma possibilidade, né? Mas tem juízes que dão causa para o consumidor, tem juízes que dão causa para o banco. Então, realmente é uma incógnita hoje, né? No futuro a gente não sabe como vai ser, porque a tendência, esse tipo de problema é aumentar, né? Do ponto de vista, porque, assim, ainda foi um telefonema, né? No caso dessa mãe com o filho, foi a fotografia do filho no WhatsApp que foi roubada. Agora eles roubam a voz. Já existem ferramentas que roubam a voz, você consegue fazer gravação com a voz da pessoa. E daqui a pouco a gente vai ter deepfake com imagem, né? A gente vai ter com a inteligência artificial, tá ficando cada vez mais fácil você fazer, então vai ficar cada vez mais difícil a gente conseguir identificar o que é uma solicitação de alguém real de alguém ficcional, né? Então, de alguém que está tentando te lesar. Então, só para também alertar se alguém cair numa situação dessa, não sinta culpa e vergonha, não sinta, você foi enganado, você foi roubado, você tem que denunciar, tem que ir atrás, tem atrás dos seus direitos, né? Então, essa experiência eu queria trazer de um abuso narcisista que estava fora do meu script e que caiu, vamos dizer, na minha vida. E mesmo você sendo especialista no assunto, né? Mesmo você sendo especialista no assunto, você também virou alvo, e isso faz parte. E se eu puder ajudar alguém a se defender, né, melhor, tá aqui uma dica, né? Com certeza. E, Valentina, essa coisa que você trouxe, né, da culpa e da vergonha, isso realmente congela, né, a vítima, porque enquanto a gente está nesse lugar de vergonha e de culpa, a gente não consegue reagir. A gente fica ali à mercê do golpe, né, do golpista, e, na verdade, a pessoa narcisista, ela é especialista em golpes, né, em manipulação. Então, a gente fica um pouco refém dessa situação, porque a gente tem muito pouca chance de se defender, de se proteger dessa mente que é inteligente demais, né? Essa mente que trabalha... Às vezes não é tão inteligente, porque assim, às vezes a gente tem uma certa confusão, né? Tem algumas pesquisas que mostram, particularmente a psicopatia, tem uma fama de inteligência e tal. Não é inteligência, o fato é que eles são frios. Quer dizer, os psicopatas são mais frios que os narcisistas, né? O fato de eles não sentirem emoção faz com que eles sejam pura racionalidade. Se a pessoa se matou ou não, isso para eles não faz a menor diferença, sabe? Tipo, eles querem o dinheiro deles, assim. E olha que dinheiro fácil, eles conseguem com um telefonema. Então, assim, eles não gastam energia emocional como uma pessoa que sente... tem dilemas, tem questionamentos, então, o tempo de decisão é outro, né, o tempo de reflexão é outro, então eles podem parecer muito inteligentes, porque eles não têm esse tempo emocional, eles são pura racionalidade, né, mas nem sempre, agora, quando eles são inteligentes, aí realmente é mais perigoso ainda, né, porque tem os que são muito inteligentes, aí realmente é mais perigoso. Verdade. Bom, quando a gente pensa em todos os tipos de relação, né, pensando em pai, mãe, filho, amigos de trabalho, chefe, qualquer relação que não seja especificamente uma relação amorosa ou afetiva, porque quando a gente fala de relações narcisistas, geralmente a gente já entra direto, né, nesses casos que são mais comuns, a gente fala bastante de marido, de namorada, namorado, noivo, né? Com esse tipo de transtorno de personalidade, mas às vezes ele é pode ser nosso filho, pode ser um chefe, pode ser um irmão, né? E como a gente se proteger nessas relações, né? Que nem sempre a gente escolhe, porque amigo é muito simples, né? Amigo, namorado... Não é simples, não é simples. Às vezes a gente consegue se blindar, você tem casos de amizades narcisistas e podem ser bem complicadas também amigos, pode acontecer.
Porque só vou fazer uma pequena introdução, por que de casal acaba sendo um foco tão grande? Porque, assim, as relações abusivas e o tipo de vínculo que o narcisista estabelece, que é esse tipo de vínculo mais, que a gente vai chamar, assim, de patológico, esse vínculo onde ele vai demandar mais suprimento narcísico, vai ser nas relações mais profundas, quer dizer, a tendência, porque é um déficit que foi estabelecido na estruturação da personalidade a partir das relações primárias, quer dizer, as relações mais profundas, uma relação da constituição do eu. Então, esse vínculo mais enlouquecido, né, porque é um vínculo muito enlouquecido, esse vínculo, ele vai aparecer principalmente, mais intensamente, nas relações mais próximas, mais íntimas. Por isso que as relações de casal, elas vão aparecer com tanta força. Porque, realmente, nessas relações, elas tendem a exacerbar, quer dizer, eles buscam muito aí o suprimento narcísico, e às vezes tem casos em que a pessoa, ela consegue, em toda a rede social, ela manter uma fachada de uma normalidade, de um equilíbrio, e vai mostrar o seu grau de narcisismo só dentro de casa, só com o parceiro, com a parceira, e com filhos, e filhas, e pais, e aí não tem como, né? Geralmente, dentro do ambiente familiar, é que as pessoas realmente, elas mostram quem elas são de verdade, né? Então, mas falando um pouco dessas outras relações, que eu acho que também acaba tendo bastante enfoque na questão do casal, e pouco, a gente acaba discutindo um pouco o que acontece nesses outros vínculos. Bom, a primeira alternativa, né, a primeira opção, se você tiver essa opção, é o contato zero. Porque, assim, realmente, assim, você conseguir tirar essa pessoa da sua vida é a melhor opção, porque é muito difícil você conseguir manter um vínculo com uma pessoa narcisista e você não ser, se você já teve um vínculo profundo com essa pessoa, você conseguir manter um determinado distanciamento, em que essa pessoa não te invada, porque ela o tempo todo está buscando invadir os limites, né, o tempo todo ela está tentando buscar o suprimento narcísico, e quer seja sendo admirada, quer sendo odiada, isso não importa, para ela admiração e ódio não faz diferença, ela vai tentar buscar a tua reação de algum jeito, então manter algum tipo de vínculo sempre é complicado, mas para muitas pessoas não é uma opção você ter o contato zero. Se você é filho, né, de um narcisista, você nasceu nessa família, não tem essa opção, se você é uma criança, né, se você é um adolescente, se você é dependente financeiramente, casal, se você trabalha, se um trabalho você não tem como sair, seu chefe é narcisista, então, o que você pode fazer para você se defender, ou tentar se defender nessas situações? Primeiro, se educar, né? Entender sobre o narcisismo, o quanto você puder, saber como eles funcionam, né? Saber como eles funcionam pode te ajudar a identificar as estratégias que estão sendo utilizadas, até para você tentar sair dessa confusão mental que é produzida com muita constância. Você vê, por mais que você saiba, a confusão mental é algo que você não tem escolha, quando você vê, você já está dentro dela. Então, assim, você vê, opa, aí você se distancia, olha de fora e fala, nossa, não, é isso que está acontecendo, é isso, né, então, é bem importante essa questão do entender quais são os mecanismos, como é o mecanismo do gaslighting, como é o mecanismo da desvalorização. O tempo todo ele vai estar tentando te diminuir, ele vai estar tentando te desvalorizar. Por quê? Porque dessa forma ele se engrandece, né? Ele sempre tem que estar se engrandecendo. Vai estar sempre numa gangorra emocional, porque isso vai fragilizar. Nunca vai reconhecer o seu valor, nunca, sempre vai te supercriticar. Então, assim, então, você entendendo como eles funcionam, faz com que você consiga ter um pouco mais de distanciamento e saber que aquilo não é com você, não é pessoal. Isso é dele, isso é do outro, ele faz assim com todo mundo. Então, não compra, né, assim, não pessoalize,
entende? Não, e quanto mais você conseguir não pessoalizar, melhor. Uma estratégia que se fala muito é a questão da pedra cinza, né? E isso é dificílimo, né? Quando você tem relações íntimas, por exemplo, com pai, mãe, né? Um de seus pais é narcisista, como é que você vai estabelecer uma relação de pedra cinza, que é uma relação, o que é a pedra cinza, né? Vamos esclarecer o que é, o que significa. É uma relação de superficialidade, é uma relação onde você não se expõe, você não expõe a sua intimidade, você vai falar do tempo, você não vai abrir o seu emocional, você vai ser uma pessoa, você não vai suprir narcisicamente, você não vai elogiar, você vai ser uma pessoa apática. Você vai ser desinteressante, você vai ser aburrido, como se fala em espanhol, aburrido, uma pessoa chata, uma pessoa que, né? Essa é uma técnica excelente para uma pessoa que você não conhece, nova, que chegou. Você chegou no trabalho, novo, reconheceu uma festa, um círculo novo, você reconheceu que alguém tem esse perfil? Ai, você pode ter um monte de gente em volta dessa pessoa, porque essas pessoas, às vezes, elas brilham muito, às vezes elas podem parecer muito interessantes mesmo. Você percebeu que a pessoa tem um perfil narcisista? Não faça uma pergunta sobre ela para ela. Não pergunta nada dela. Não fala nada de você. A pessoa chega, conta toda a história da vida dela, não mostra nenhum interesse. Isso vai fazer com que você se torne desinteressante, você não seja um bom suprimento narcísico, né? Então, assim, quanto antes você conseguir detectar, por isso a educação é importante, quanto antes você conseguir detectar e não entrar, mais fácil é de sair. Quanto mais dentro você tiver, mais difícil é de sair, porque uma vez que você se tornou fonte de suprimento narcísico, você passou a ser um objeto daquela pessoa, ele passa a se considerar você como algo, uma propriedade dele. Então, assim, e aí quando você quiser sair, vai ser bastante complicado. Você pode esperar vingança, você pode esperar campanhas de difamação, você pode esperar golpe baixo, mentira, você pode esperar de tudo, né? Então, e você pode esperar isso de pessoas muito próximas, você pode esperar isso de um pai, de uma mãe, né? Você pode esperar que você vai ter uma prova de vestibular no dia seguinte, a pessoa não te deixa dormir, você entende? Uma pessoa que vai sempre te achar que você nunca vai conseguir ser nada na vida, sempre vai dizer para você que você não vai ser nada. Então, então você vai ter que criar, como você se defende disso? Sai do isolamento, sai. Uma família, muitas vezes umas dinâmicas de famílias narcisistas são famílias que se consideram melhores do que todas as famílias, que não deixam muito as influências externas entrarem, outros parentes, é como se, assim, aquela borbulha ali, funciona um pouco que nem um culto, sabe, onde todos os desejos da pessoa narcisista vão ser satisfeitos, todo mundo pisa em ovos ao redor daquela pessoa. Vive numa bolha, né? Vive numa bolha, todo mundo tem medo, todo mundo vive com muito medo, todo mundo vive muito, e isso faz com que essas pessoas que já tenham tido essa história na vida, elas sejam vítimas muito fáceis, no decorrer da vida, de entrarem em outros vínculos com pessoas narcisistas, porque vai ser muito fácil para elas caírem nesse ciclo da vergonha e do medo, muito fácil, porque elas foram treinadas a vida inteira, desde criança, a estarem submetidas a isso, a culpa serem sempre delas, né, então, assim, entende, sempre, a pessoa narcisista está sempre em primeiro lugar, então está sempre, tudo sendo feito, a pessoa está estressada, a culpa é das crianças, sempre, sabe, então, assim, e as crianças ficam num estado um pouco de terror, né, as crianças ficam aterrorizadas, tipo, tentando satisfazer esse pai ou essa mãe que são impossíveis de serem satisfeitos, e essa criança, ela vai passar a vida tentando satisfazer esses pais, tentando se adequar ao que eles gostariam que ela fosse, então, conseguir sair desse ciclo é muito difícil, né, precisa de terapia, precisa de tratamento, precisa. Quem é filho de pais e mães narcisistas vão precisar se cuidar muito, porque tem uma tendência muito grande
a cair em outras relações, assim, ao longo da vida, a isso se tornar um ciclo, porque provavelmente essa pessoa passou por muitas situações traumáticas, e aí essa própria situação traumática leva a um processo de repetição, né? Então, eu falei da questão da pedra cinza, não brigue, não discuta, não entre em confronto, não escreva sabe, a pessoa, quando você estabelece a regra a pedra cinza, às vezes acontece a pessoa, ela reage, o narcisista, quando ele percebe uma mudança de comportamento, ele vai reagir, ele não vai ficar calminho, ele vai perceber que alguma coisa mudou, então ele começa, tipo, a te bombardear, ou com love bombing outra vez, fica bonzinho, ou então assim, você se dando conta do ciclo, aprender como é que é o ciclo, né, você vai cair várias vezes, as pessoas caem, mas depois que você cai, você vai ser desvalorizada de novo, você vai ser descartado, então, assim, você vai passando por esse ciclo, uma hora o love bombing tem que parar de funcionar, né, para a sua saúde mental, tem que parar de funcionar. Então, tipo, você não reage. E se você conseguir se sustentar na não reação, até uma hora que você fica desinteressante. Você fica desinteressante e ele parte para outra, né? Então, isso em qualquer tipo de vínculo, né? Em qualquer vínculo. E infelizmente, assim, quanto mais próximo, mais difícil. Então, tipo, relações familiares, você vai ver no Natal, no aniversário, quando datas que não tem jeito de você não encontrar com a pessoa, né? Mas você não vai ligar para aquela pessoa e falar assim, nossa, terminei meu namoro, entende? Não vai, tipo, não vai ser essa pessoa que você vai buscar suporte emocional. Quer dizer, por quê? Porque pode ser que naquele dia, essa pessoa, quando você se mostrou vulnerável, ela vai entrar com tudo, e vai ser a pessoa mais amorosa, mais querida, mais, né, para no dia seguinte te destruir. Então, assim, tome muito cuidado, né, muito pra não cuidado. baixar a guarda, né? Não baixar a guarda, né, assim, por quê? Porque a esperança é um dos maiores problemas das vítimas de abuso narcisista, é a esperança, né? Esquece a esperança, esquece a culpa, esquece a vergonha, esquece a esperança. Essas pessoas não vão mudar. Tipo, a gente, isso é uma das coisas que passar por situações de abuso e entender como é que funciona, depois disso, é um processo de muito luto, né? É um processo de luto muito profundo quando as pessoas saem dessas relações. E é um luto, e não é um luto simplesmente de uma relação, é um luto são muitos lutos. Você vai viver um luto dos anos que você perdeu da sua vida, você vai viver um luto do amor que você dedicou, você vai viver um luto do amor que você imaginava que essa pessoa tinha e que ela nunca teve, né? O luto do amor próprio. Um luto, exatamente, de você ter aberto mão do seu amor próprio, um luto do trabalho que você abriu mão para poder estar naquela relação. Quer dizer, assim, são N, né, são N lutos, né, então, assim, e um dos lutos também é uma mudança de valores, e nós, Brasil, a gente é uma sociedade que tem uma base, né, mesmo para quem é católico e quem não é católico, tem a crença que, no fundo, todas as pessoas são boas e todo mundo pode se converter ao bem. Isso assim, é uma crença muito profunda nossa, da nossa cultura. E todas as pessoas podem se arrepender, que todas as pessoas podem, no fundo, são boas. E acho que você entender como funciona o narcisista e o psicopata abrir mão dessa esperança. Abrir mão dessa esperança. Tipo, olha, abro mão, assim, primeiro, existe o mal, né? Existe o mal, existem pessoas que são más, existem pessoas que fazem, existem pessoas que têm prazer no mal, nem todas, hein? Nem todos eles fazem com prazer, eles podem simplesmente ser indiferentes, é diferente. Tem os que são indiferentes e tem os que sentem prazer, é diferente, né? Os que sentem prazer são mais perigosos. Mas
é uma mudança de valores muito grande. Você realmente se dá conta de que há pessoas que elas não vão mudar, que elas não querem mudar, e Não que, merecem uma segunda chance, né? Que a gente, às que vezes, quer dar essa normalmente elas já receberam umas 312 chances. É que na segunda, em média, as pessoas, as mulheres, as estatísticas falam de mulheres, em média, as mulheres voltam 7 vezes para relações abusivas, em média. Nossa. Então, não é uma, segundo, 2 chances, foram muitas chances, né? Então, por quê? Porque teve uma fase maravilhosa no início. Então, essa coisa. Isso com todas as relações, isso não é só. O love bombing, ele é característico também das relações de amizade. Uma pessoa que era super coitadinha, e de repente ela está morando na sua casa, ela não tinha onde morar, uma amiga querida, de repente está morando na sua casa, e de repente a casa é dela, e ela está expulsando você da sua casa, e a casa se tornou dela. E você começa a ter medo de entrar na sua casa. Isso já havia acontecido, né? A pessoa, tipo, entrar com uma ação, tipo, como se a dona da casa fosse uma pessoa violenta e a pessoa que foi morar na casa ficasse na casa, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com as pessoas que a gente traz para perto da nossa vida. Então, uma outra dica para se proteger: dá tempo ao tempo, confiança, é o que se conquista, não é o que se dá. Então, qualquer nova relação, amizade, amor, no trabalho, tipo, não abra suas vulnerabilidades, não abra seus pontos fracos, não conte as suas coisas para quem você não conhece, profundamente, e profundamente é bastante tempo, porque uma das estratégias narcisistas é falar coisas muito intensas muito rapidamente, a velocidade da relação. Geralmente são relações muito intensas, muito rápidas, mesmo amizade. Tá, em 2 semanas, você tá com... Pô, você conhece a pessoa desde sempre, parece que você sempre viveu, essa pessoa conhece, é tão familiar. Nossa, quando você tem essa sensação, depois que você entende mais de narcisismo, você tem essa sensação com uma pessoa, sai correndo. Sai correndo, porque muito provavelmente as pessoas estão te espelhando, ela está te espelhando, né? Ela está fazendo processo de bombardeio amoroso, às vezes a pessoa, se é algo que ela é mais intencional, se ela já está com você no radar, se ela já tem você com algum objetivo, ela já pode ter pesquisado sobre você nas redes sociais, então, realmente, vai devagar, vai devagar. No trabalho, se você está com um chefe narcisista, né? Eu estou falando assim, tópicos, assim, só para não esquecer de falar uma coisa que eu queria falar, que eu anotei assim, para não esquecer de falar para vocês. Se você tem um chefe narcisista, ou um funcionário, hein? Porque tem funcionários narcisistas que para os chefes são perigosíssimos, porque eles podem denunciar o chefe como abusivo, sendo funcionário abusivo. Inverter o jogo, né? Podem inverter o jogo, podem. Porque aí ele manda o chefe embora e ele quer subir, né? Então, nunca fique sozinho com ele. Nunca. Nunca fique sozinho. Sempre vá com alguém. Se esse pessoa narcisista, ele for um maligno, né? Talvez, ou um grandioso, bem explosivo, talvez ele não se importe em te maltratar na frente dos outros. Talvez. Ser testemunha. Mas, se ele for um cara mais vulnerável e um grandioso, que preza mais pela imagem, é mais difícil que ele faça isso com mais testemunhas. Então, assim, se você está numa posição de perseguido, se você perceber que a pessoa está, de alguma razão, não fique sozinho com essa pessoa, né? Uma outra dica escreva as coisas que acontecem nas relações abusivas. Faça um diário para você mesmo, não escreva. Por quê? Porque uma das técnicas que eles usam, né, a coisa da mentira e do gaslighting, gera muita confusão mental. Então, a gente, às vezes eles falam uma coisa, depois diz que não falou. Se você se vê, depois de um tempo, olhando umas mensagens do passado, tipo, o chefe disse que te deu uma ordem, mas não deu. Tipo, mas cadê aquele relatório? Mas que relatório?
Eu te pedi o relatório, mas que relatório? Eu não pedi. Esse tipo de situação. Então, assim, registra, escreva tudo. Por quê? Porque esse tipo de situação, isso é gaslighting, vai fazendo com que você perca a confiança em você mesmo. Você começa a duvidar da sua memória, você começa a sentir, a pessoa começa a te acusar de louco, acusar de irresponsável, a falar de você para as outras pessoas, então vai te minimizando. Então, assim, assim, escreva, porque aí você mesmo, lá para frente, vai poder olhar e relembrar o que aconteceu, vai se lembrar, porque às vezes a gente esquece mesmo. E eles fazem tanta confusão que você mesmo, você acaba esquecendo. Então, assim, não, tal dia, tal data, tal. E se no futuro, tudo que você puder registrar, tenha registrado. Porque se você precisar entrar com uma ação, você vai ter que ter prova. E é muito difícil provar abuso. Muito difícil. A justiça não está preparada. E mesmo nas questões de pais, custódia de filhos, é muito complicado. É muito complicado, porque as pessoas abusadoras, eles tendem muito a inverter o jogo, eles viram o jogo, como eles são muito manipuladores, eles vão fazendo com que o pai, que é o mais saudável, vá se desorganizando, vá ficando ansioso, vá ficando nervoso, e acaba tendo algumas explosões, e normalmente eles gravam isso, eles fotografam isso, fazem vídeo disso, porque eles fazem isso pensado, e aí eles ficam com prova, e você... tipo, que não estava prevendo nada disso, você fica sem registro das coisas que efetivamente aconteceram. Então, assim, registre tudo. Se você está pensando em se separar, seja organizado, porque também acontecem com homens. Tenha os seus papéis todos organizados, sabe, se organize sempre, se você, assim, seja organizado, tenha tudo registrado, porque depois de se separar, você não vai conseguir mais nada, né? Então, tenha provas, né? Deixa eu ver o que mais. Se você preste atenção no que eles fazem, não no que eles falam. Verdade. Isso é muito importante. Por quê? Porque o que gera dissociação cognitiva? Dissociação cognitiva na gente, e causa aquele embaralhamento mental, que você já não está mais entendendo nada. A pessoa fala uma coisa e faz outra. Fala uma coisa e faz outra. É dupla mensagem o tempo inteiro. Então, você começa você está acreditando em uma coisa, você está só vendo, é tipo um jogo de mágico, né? O jogo ele atrai tua atenção para uma coisa. E aqui atrás ele está fazendo outra. Enquanto você está olhando aqui ele está fazendo outra. Então, sim, observe as ações, registre as ações, o que foi feito, né? Porque lá no futuro, porque futuro, palavra, não entende, assim, ele pode prometer qualquer coisa. Se perde. Se perde, eles mentem como a cara, pode não ter intenção nenhuma. A gente vai ter um filho daqui a 3 anos, a gente vai mudar de país, a gente vai mudar de cidade, tipo, eu vou te sustentar. Gente do céu, não faça isso. Não faça isso, pelo amor de Deus. Para você se defender, você tem que ter autonomia financeira. Autonomia financeira. Não abra mão do seu trabalho. Não abra mão. Assim, né, isso eu estou falando de casal, mas se você for filho de uma pessoa narcisista, que tenha recursos, vá atrás da sua vida, corre atrás do seu. Tá difícil, tá. Sempre foi, é difícil, é dificílimo. Mas você tem que ir atrás, porque senão você vai estar submetido a vida inteira. E a dependência financeira é uma das maneiras deles manterem as pessoas submetidas a eles. É uma maneira clássica. E aí eles controlam, né, tudo que a pessoa pode fazer, como que a pessoa gasta, o que ela não gasta, mantém e podem tornar a vida da pessoa realmente um inferno. Então, assim, desculpa, mexi a câmera. Busque a sua autonomia financeira, né? Seja realista, né? Seja realista. Não fantasie. Olhe para o que... é muito duro,
né? É muito duro se você já investiu 20 anos da sua vida, se você já investiu 30 anos da sua vida numa relação dessas, porque eu já atendi pessoas que passaram 20, 30 anos casadas. Uhum. Assim, é ser realista que essa pessoa não vai mudar. E aí, assim, o que que você quer para sua vida daqui para frente? Porque o que você pode mexer daqui para frente, o que já foi, né? Então, assim, é aceitar as perdas. O passado não vai mudar, essa pessoa não vai voltar a ser aquela do começo, não vai, você não tem a capacidade, o amor não é capaz de transformar tudo, né? Então, e talvez uma das coisas que a gente está falando, que a gente falou, que eu acho que uma das situações que eu acho que são mais duras e mais difíceis, né, em relações de abuso narcisista, acho que o vínculo, provavelmente, acho que o vínculo mais difícil é o filho narcisista, né, que a gente estava falando dos diversas formas, diversos vínculos. Eu acho que ter um filho narcisista é algo que deve ser para um pai ou uma mãe que não sejam narcisista, porque muito frequentemente um dos pais é narcisista e um filho acaba sendo, né? Isso é comum que, tipo, um dos pais narcisista e o filho acabe Se espelhando nele, né? Pegando o exemplo. Esse pai acabe fazendo uma manipulação mesmo com essa criança, né? Muita manipulação mental, muita, tipo, colocando essa criança contra outro pai, na justiça, conseguindo a guarda total, fazendo com que o outro pai pareça louco, quando efetivamente aquele é o pai abusivo. Eu já vi, infelizmente, já vi isso acontecer mais de uma vez. É terrível quando isso acontece pro pai ou para a mãe que fica de fora. Assim, tem pessoas que preferem não se separar até o filho ter uma determinada idade, pelo risco disso acontecer. Tem pessoas que acreditam que não, que vão tentar, que é tipo, que acham que vão morrer se ficarem na relação, então, que preferem tentar se separar, correr o risco e lutar pela guarda, ou por uma guarda compartilhada. Então, mas eu acho que é uma das coisas mais duras, assim, um pai ou uma mãe terem um filho que é narcisista, porque, né, assim, você estabelecer contato zero com o filho, é muito difícil, né? Com um ex-parceiro, algo que você possa, né? Se você não tem filho junto, é uma opção. Se você tem filho junto, não é uma opção. Você vai ter que deixar que essa pessoa entre o mínimo possível na sua vida, ele vai tentar manipular seus filhos para tentar ter informação sobre você, ele vai tentar ter um controle ainda da sua vida através dos filhos, né? Isso, você vai precisar de apoio para você conseguir estabelecer limites, que vai ser muito difícil, mas é possível, mas é muito difícil, mas essa é a meta, né, quando você tem filhos com narcisista, você é separado, você conseguir fazer com que a justiça te ajude a estabelecer limites para essa pessoa respeitar a lei, né. Agora, quando você tem um filho narcisista, eu já vi situações que a pessoa fala, olha, eu sei que ele vai abusar, eu sei que, mas eu não consigo, tipo, tirar ele da minha vida, né, então, eu me fortaleço o máximo que eu posso, e eu sei que isso vai continuar acontecendo. Outras pessoas não, outras pessoas falam, olha, eu abro mão, eu não aguento mais, eu não quero mais, né, porque uma das coisas que acontece com bastante frequência, né, a adição é uma coisa que acontece com bastante frequência com quem tem transtorno de personalidade narcisista, 50% a 60% também tem quadros de adição. Então, quando junta as coisas, né, então a pessoa tem problema com drogas e também perfil narcisista, aí é muito difícil, né? E às vezes é uma coisa muito difícil para a família, porque a família acha que quando ele sair das drogas, ele vai melhorar, né? É verdade. Cria essa esperança, essa ilusão, né? Isso não acontece. A pessoa sai das drogas, mas ela não melhora, porque é algo da personalidade dela, né? É da forma de ser,
não é a droga, é a forma de ser. A droga veio porque é muito perturbador. Tipo, ser narcisista não é uma coisa feliz, não é bom. Mas isso não justifica, né? Isso não é desculpa para ele estragar a vida das outras pessoas, né? Quer dizer, isso não é justificativa. Ele que deveria, se não está bem, ele que deveria buscar se cuidar em lugar de destruir o outro para se sentir melhor na diminuição do outro, né? Uhum, certeza. Valentina, veio uma pergunta aí do nosso público, né? A Luciana perguntou. Ela diz ela entende por que fora de casa eles são bons e em casa não. Então, porque tem tudo a ver com a imagem, né? Eles gostam de preservar a imagem de que eles são perfeitos, de que eles são ótimos, essa casca, eles têm uma casca, é a imagem, eles vivem da imagem. Internamente, eles são puro vazio e caos, mas externamente tem uma imagem de grandiosidade, uma imagem de perfeição. Então, fora de casa é a máscara, sustenta a máscara. Tanto que muita gente, quando você vai falar do que acontece, as pessoas não acreditam, porque elas só veem esse lado da pessoa tão legal, tão bacana, tão generosa, tão incrível, tão inteligente, tão divertida, vai lá e paga jantar para todo mundo, e faz festas, né, porque os narcisistas, eles sabem se divertir, quando eles querem se divertir, eles sabem se divertir muito. E dentro de a hora que entrou, fechou a porta, ali vai ser o saco de pancada, ali vai jogar tudo lixo, aí o lixo tá tudo ali, né? E então ali é onde ele descarrega, né? Uhum. E por outro lado também, Valentina, essa imagem que eles criam, né, do lado de fora, é justamente para fortalecer essas alianças, né, para que as pessoas, na hora que alguém vá falar mal dele, as outras pessoas tenham testemunhas para defendê-lo, né? Nossa, mas ele é tão legal, nossa, muito ele é uma pessoa... maquinado. Então, E vamos faz ter... parte do plano também, né, da estratégia dele de ganhar aliados e ter pessoas ali que Não, gostam. aliados e futuras vítimas, né? Porque, assim, normalmente, narcisista não tem uma fonte de suplemento narcísico, ele tem fontes, várias, né? Então, ele tá sempre com o radar ligado, ele tá sempre atento aos ambientes, ele chega nos ambientes, ele tá, tipo, atento as pessoas, eles têm aquilo que é chamado de empatia fria, né? Ou empatia cognitiva. Até já foi mapeado, assim, que o cérebro, nós temos várias áreas do cérebro relacionadas com a questão da empatia. A gente tem um tipo de empatia, porque é uma empatia emocional, que é aquilo de sentir o que o outro sente, né? A pessoa está sentindo dor e você também sente, a gente sente a dor na gente. Não é essa empatia que ele tem. Ele tem uma empatia cognitiva. Ele olha e ele consegue perceber, essa pessoa aqui tá vulnerável por alguma questão, né? Ele consegue perceber. E aí ele se aproxima, muitas vezes ele já conta logo rapidamente, ele se abre, conta alguma história bem escabrosa, logo no começo, bem de uma infância infeliz, eles sempre são vítimas, né? Às vezes são sempre terríveis, loucas, maravilhosas, ou os ex, né, também, para as mulheres narcisistas, que também tem. E aí, e eles são muito convincentes, você realmente vai acreditar, quando as pessoas realmente, é só a gente lembrar, quando a gente conheceu o narcisista, como ele foi convincente naquele momento, por isso as pessoas caem, a gente também caiu, né? Estou olhando aqui os comentários das pessoas no chat, né? Tem até uma pergunta que a gente não chegou a comentar, que não sei se você teria alguma dica, algum tipo de orientação, que é aqui, olha, Curemos, né? Como poderíamos trabalhar com crianças e adolescentes coletivamente para capacitá-los a evitarem ataques narcisistas, se existe essa possibilidade em escolas?
Olha, eu acho que poderia, sim, eu acho que seria importante ter educação emocional, né, nas escolas. Eu acho Uhum. que, só que é algo que eu não estou muito vinculada, eu não atendo crianças e adolescentes, eu atendo adultos, é, mas algo que poderia ser pensado dentro do currículo escolar, algo que é urgente, na verdade, é É, urgente. eu acredito até de uma forma mais ampla sobre abusos em geral. Abusos, a gente vê crianças e adolescentes são muito alvos de abusos, não só sexuais, mas morais, independente do transtorno de personalidade narcisista, que chega a ser uma coisa mais Sim. nichada, né? Mas de uma forma Não, mas geral. assim, eu acho que não é nem tão nichado, não. Assim, porque a própria forma, muitas vezes, os abusadores, pedófilos, eles usam da estratégia, eles são perversos, e eles usam das estratégias de abuso. As estratégias de abuso, elas são muito parecidas sempre. Eles sempre chegam oferecendo um docinho. Eles sempre chegam amorosos, eles não chegam batendo. Eles sempre chegam ótimos, eles sempre chegam incríveis. Então, é, a autoconsciência, o se conhecer, e é uma das questões de como se defender, é se conhecer. Se Uhum, conhecer e saber o que você permite e o que não. O que você, isso para a criança, para o adulto. O que uhum, você permite que o outro faça com você, o que você não permite, do ponto de vista físico e emocional. Porque o que acontece hoje, em relação à criança e adolescente, que a gente não conversa, que a gente não fala, porque é um tabu na nossa sociedade, né? uhum, Que é a questão da sexualidade. As crianças e adolescentes, elas estão aprendendo sobre a vida sexual com a pornografia, né? A gente tem uma quantidade de conteúdo pornográfico na internet hoje, que é uma coisa assim, que nunca na história foi tão acessível e tão fácil. As crianças começam a acessar conteúdo pornográfico com 8 anos de idade, né? Tipo, tem momentos na internet que 1/3 de todo o tráfego da internet é conteúdo pornográfico. A gente não tem noção do uhum. quanto. Só que como isso estavam assim no deep web, né, no dark web, as pessoas não falam sobre isso, o quanto elas acessam. A gente não sabe como isso está arraigado na nossa sociedade, quantas pessoas usam e assistem esse tipo de vídeo. Valentina, só a gente olhar para a coisa mais popular da vida, que é a música. Nossa, nossa. Os conteúdos de músicas hoje em dia, de algumas categorias, de alguns estilos musicais, é a pura pornografia. E a gente sabe É, que as crianças de 6, 7, 8 anos estão cantando e dançando. não, Então, tipo, assim, esse é o mundo, não é na Deep Web, não. não, tem um livro, inclusive, um livro que eu li, que eu gostei muito, que chama A Cidade Perversa, né, liberalismo, neoliberalismo e pornografia, que vai falar exatamente disso. Assim, eu vou fazer, que é, assim, eu vou retomar o canal, né, tipo, para quem não conhece meu canal, que é Entendendo sobre o Narcisismo, como fiquei esse tempo fora, e até eu me voltar para o Brasil e me realocar, eu fiquei um tempo sem publicar, mas meu próximo vídeo vai ser sobre isso, sobre a questão do sadismo, e a nossa sociedade é uma sociedade sádica, né, a ética do sadismo, e a pornografia está nisso, dentro da ética do sadismo, quer dizer, do individualismo extremo, onde você pode fazer o que você quiser com o outro, e que é o princípio neoliberal, né, que é Uhum. o cada um por si e todos contra todos, né. Eu vou pegar o gancho aqui do que a Monique trouxe, que ela falou exatamente o que você acabou de falar. Depois de muitos anos de terapias variadas, consegui identificar por onde a pessoa me prendia. Fez toda a diferença no processo. Você se conhecer, como você falou, né? Saber por onde é a brecha para você se fechar ali, né? E a partir dali. Olha, talvez se fechar não seja possível. Por quê? Uhum, Porque nós temos pontos cegos, todos temos pontos cegos. uhum, E a gente não consegue, é como eu disse, assim, né? Eu acabei de cair no golpe. Então, assim, por mais que a gente queira, a gente não consegue estar vedado ao mundo externo. uhum, Então, mas quanto mais a gente se conhece, mais fácil vai ser, tipo, a gente não tem como reconhecer um narcisista antes de entrar, não uhum, tem. A gente só sabe depois que conhece.
Ninguém vem com uma faixa escrita na cabeça, então eu sou narcisista. Um selo. Tipo, é um vínculo, porque é uma patologia do vínculo. Então, você só vai perceber que aquela pessoa tem essa questão no vínculo. E aí, então, é só na relação com ela. E aí, se você se conhece, você começa a dizer assim, olha, para mim, e assim, e isso eu vou falar assim, uma estratégia que eu passei a usar, para mim. Acho que cada pessoa pode usar a sua estratégia. Isso é uma coisa que funciona hoje para mim, para novas relações, quando eu não conheço pessoas, como é que pessoas novas chegam na minha vida hoje, né? Uhum. É uma coisa assim, é um limite de 3, eu tenho um limite de 3, assim, se tem alguma coisa que para mim é um limite, que não importa o que seja, para cada pessoa é uma questão, alguma coisa que eu não gosto, olha, isso aqui eu não O gosto. limite de tolerância, você diz, né? A minha tolerância, olha, se for chegar atrasado, você me avisa? Simples, né? Limite básico, né, de relacionamento. Uhum. Ah, tá. A pessoa vai chegar atrasada, não te avisa. Você fala, poxa, manda um WhatsApp, avisa, né? Tipo, se chegar atrasada, você me avisa? 2 vezes. Pá, não avisa. Terceira vez, ela tá fazendo de propósito. Então, assim, isso para qualquer limite que você dê, entende? É tipo, na minha casa, não gosto que eu tinha que entre de sapato. Mas sim, vem, qualquer coisa, que pode ser coisa pequena, não precisa ser coisa grande. Uhum. Por quê? Porque se a pessoa não respeita uma coisa pequena, sua, ela também não vai respeitar uma coisa grande, entendeu? Uhum. Se você fala assim, eu vou te contar um segredo, não quero que você conte para ninguém, você não vai esperar que você chegue nesse ponto e depois você conte uma coisa super íntima sua e depois você saber que isso está espalhado a todo mundo. É melhor que essa pessoa tenha feito alguma coisa boba e que você fala assim, opa, essa pessoa não respeita limites, né? Uhum. Isso já diz algo dela. Ela tá. E assim, porque normalmente narcisistas fazem testes, eles vão testando. Eles começam com limites pequenos, eles vão ultrapassando, e até seu eu se desfazer. Até o limite máximo, que é a sua própria constituição egóica, né? Até você perder a sua noção de quem é você. É você não ter mais, porque os seus valores, você abrir mão dos seus valores, você abrir mão, tipo, coisas que eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse fazer, você está fazendo. Então, assim, não deixa chegar até aí, né? Se você percebe que a pessoa não te respeita, não merece estar na tua vida. Para mim, né? Agora, cada pessoa pode usar a sua estratégia. Por quê? Porque todos temos pontos cegos. Então, você pode, às vezes, às vezes você pode sentir atração por uma pessoa e que ela é narcisista, você não tem como saber antes. É complicado. Bom, vamos lá, a gente tem aqui, estou vendo algumas, não são bem perguntas, né? São mais comentários que as pessoas estão fazendo. Consegui fazer contato zero por mais de 1 ano com o pai dos meus filhos, né? Muita coisa que as pessoas vão compartilhando o que elas estão vivendo, né? Fazer contato zero com o pai, que seus filhos são pequenos ainda, deve ser uma missão bem complexa. Nossa, mas encontrou filho alguma grande forma ou pequeno é sempre, um grande desafio, né? Não, o filho é grande, né? Porque o filho pequeno, talvez você tenha que ficar negociando coisas do filho, né? Pensão, visita. O filho grande já tem uma autonomia. E aí isso a partir de uma certa idade você já não tem, você não é mais obrigado, né? Por lei, né? Porque dependendo da idade do filho. Agora, quando você consegue fazer contato zero, é uma bênção. É uma bênção, porque você percebe que muda. Cada vez que a pessoa entra na sua vida, ela te desestrutura, te desorganiza, o nível de estresse aumenta muito. E isso leva até adoecimento, né? Físico. Com certeza. Vamos aqui para uma próxima pergunta, né? Sobre o que você acha, Valentino, sobre
o transtorno de personalidade narcisista, se ele tende a ser mais comum daqui para frente, se existe essa percepção, né? A gente não está falando de previsão nem nada, mas como que você enxerga que o mundo está caminhando hoje, até mesmo pela própria consciência e o conhecimento que a gente vem tomando, né? Sobre mais estudos, mais pesquisas, mais pessoas falando sobre o assunto, as estatísticas começam a mostrar também, né? Mais sobre esse tipo de transtorno de personalidade, e aí eu acho que isso também vai tomando forma quando a gente entende que o transtorno de personalidade narcisista está dentro de um mundo em franca transformação, com tantos estímulos, né, que a gente vive nesse mundo moderno. Eu queria ouvir um pouco da sua opinião sobre isso. Eu acho que, assim, as pessoas não... A gente não vem do nada, né? A gente tende a pensar, né, que a gente é tipo um ser individual, quer dizer, a sociedade, ela está cada vez mais... a sociedade neoliberal, ela quer fazer a gente acreditar que nós somos seres individuais e que a gente tem que lutar sozinho, viver sozinho, vencer sozinho, e é uma grande mentira, né? Porque nenhum ser humano, você não encontra nenhum ser humano que nasce sozinho e sobrevive. Se você largar um bebê recém-nascido sozinho, ele morre em poucas horas, né? Então, assim, nós somos seres sociais, né? Nós somos seres que nós precisamos do outro para nos constituirmos, não é nem assim, tipo, para existir enquanto a gente precisa do outro, né? Então, nós somos seres coletivos, e a gente está numa sociedade em que, e acho que a capitalista neoliberal, que ela foi indo muito para esse caminho do individualismo, que está levando o mundo para uma situação inviável, né? A gente está levando, que a gente lida com as coisas, com os recursos, como se eles fossem infinitos, só que eles não são, né? Então, tipo, vamos consumindo o mundo, mas, tipo, a Terra está dizendo, ó, até, olha, seus seres humaninhos, estou tentando. Vocês estão exagerando, entendeu? Tipo, questão do limite, né, que você estava falando até um pouco. Eu acho que assim, né? Falta do limite. A gente está cavando a própria cova, né? Vamos combinar. A Terra não está nem aí para a gente, né? A Terra está aí há bilhões de anos, né? Tipo, ela existe, e essa constituição da vida na Terra é algo assim, é raríssimo, é algo que aconteceu, tipo, que ninguém sabe exatamente como foi que surgiu a vida, né? E a gente não tem a vida, a gente faz parte da vida. A vida é algo muito mais amplo do que uma vida individual, né? Eu penso na teoria, né, de Gaia, né? A Terra é viva, a Terra é parte de um sistema vivo, o universo é vivo. Então, assim, então, tipo, só que a gente está provocando, né, um desequilíbrio nesse sistema, com o desequilíbrio com os gases do efeito estufa, a temperatura da Terra está aumentando num grau em que, em poucos anos, a gente vai ultrapassar as previsões hoje dos meteorologistas, não está nada boa, assim, que tipo assim, a gente vai, dos últimos 150 mil anos, quer dizer, desde que o ser humano iniciou a agricultura, nunca houve uma época com a temperatura para a qual a gente está se encaminhando. Então, ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém sabe, né, o que a gente está produzindo. Então, assim, isso está sendo levado, por quê? Porque tem alguns poucos querendo ter tudo, né, que muito provavelmente são pessoas altamente narcisistas e psicopatas, que ter 100 bilhões, ter 200 bilhões de dólares, né, porque reais não, né, de dólares, tipo, não satisfaz, não adianta ser 200 bilhões, é um número, é 200 bilhões, vai ser 400 bilhões, vai ser 1 trilhão, o número é infinito, né, é infinito, só que a Terra é finita. Então, assim, pelo caminho do individualismo, a gente está chegando num impasse, né? E eu vejo que o narcisismo é o modelo ideal desse modelo neoliberal.
É como assim, né, é como se a gente tivesse criado esse ser que só pensa em si mesmo, que passa por cima de todo mundo, com uma ligação, rouba o dinheiro da outra pessoa em 2 minutos, e se a outra pessoa se matar, não tá nem aí, entendeu? Tipo, o que importa é o meu, entendeu? Ó, sai bem. Então, uma nova persona. Isso é o ideal, isso é o ideal, isso que é vangloriado, isso que as pessoas admiram. Porque o cara tem um iate de, sei lá, que não passa embaixo da ponte, não sei se você viu essa história, o cara tinha um iate tão grande que eles iam ter que desmontar uma ponte para o iate passar, sei lá, em São Francisco, não sei onde. É uma coisa assim, debilóide, entende? Absurda. Ou, sei lá, vou construir uma espaçonave para dar uma voltinha no espaço, vou gastar 20 milhões de dólares para ficar 1 minuto no espaço. Então, enquanto, ao mesmo tempo, você tem metade da população da Terra passando fome. Isso não tem lógica, não tem lógica. Né? Então, assim, então, esse movimento que leva a proliferação, vamos dizer assim, a valorização desse perfil, eu acho que está encontrando contraposições da própria natureza e de grupos que estão se organizando, um processo de organização contra essas forças, mas são forças muito poderosas. São forças muito poderosas. Você falou, o canal de vocês foi apagado do YouTube, né? A gente está aqui falando, mas a gente está falando num canal, a gente está falando sobre narcisismo, mas provavelmente o dono do canal é narcisista. Assim como no judiciário tem muita gente narcisista. Então, assim, você está lidando com grupos muito poderosos, né? Tipo, essas pessoas elas ambicionam muito, elas são muito focadas, então elas ocupam posições de muito poder. Então, é preciso que outros grupos que sejam colaborativos, que tenham uma outra visão de mundo, se organizem em contraposição. Isso que a gente faz de divulgar é importante, para que as pessoas, que assim, as empresas deixem de considerar que o melhor CEO é o CEO que vai lá e corta a Mata Atlântica inteira, que corta entende? Porque ganha mais lucro. Que é um CEO que tenha uma responsabilidade social, de verdade, não só de marketing, né? Real. Que o melhor empregado não é o empregado que mata todo mundo para ganhar mais lucro, entende? Mas é aquele que vai querer que todo mundo colabore, que a empresa cresça junto. Porque no longo prazo, nós somos seres colaborativos, a gente não sobrevive no individual, não sobrevive. Então, assim, a gente está numa sociedade que a gente não sai na rua. Eu estava muito preparada para ser roubada na calçada, mas não pelo telefone, entende? Eu estava assim, eu voltei para o Rio de Janeiro apavorada, falei, caramba, olhando para todos os lados. A gente cria um mundo, assim, né, que é tipo, que a gente não consegue mais viver nele. Então, essa é uma... Então, tem uma força. Quanto tempo isso vai levar? Se vai mudar, não sei. Se a gente vai, essa força, né? Porque eu não me lembro quem é que fala, quem é o intelectual que fala assim, que é mais fácil a gente pensar no fim do mundo do que no fim do capitalismo, né? Então, assim, né? Que é possível que tipo, tentaram transformar, né, a nossa nova era, porque estão falando de uma nova era glacial, né, de falar de antropoceno, né, foi discutido, não foi aceita a ideia de antropoceno, não foi aceito, porque de verdade essa mudança começou a acontecer há 200 anos, o ser humano está na Terra há muitos mil anos, essa mudança não está acontecendo há 100 mil anos, essa mudança está acontecendo há 200 anos, então, e aí é o capitaloceno, né, que a gente está vivendo. Então, assim, eu não tenho uma bola de cristal para dizer como que essas forças sociais vão operar, mas eu sei um pouco de que lado que eu jogo, que eu gostaria que fosse, né? Valentina, pelo tempo aí nosso já quase estourando, eu vou trazer a última pergunta aqui para a gente poder fechar, né? Que foi pedida aqui para comentar diferenças entre narcisistas vulneráveis e grandiosos, tanto para homens quanto para mulheres.
Se você puder dar uma comentada, aí a gente já vai se encaminhando para o fechamento aqui do nosso encontro. A diferença de narcisistas grandiosos e vulneráveis, assim, um narcisista grandioso, ele é mais aquilo que a gente reconhece como um narcisista, né? Até quando você vai ver dentro do DSM, o que seria a classificação de transtorno de personalidade narcisista, é mais o clássico grandioso. Que é uma pessoa que, tipo, ela é uma pessoa mais expansiva, mais brilhante, mais cheia de si, a falta de empatia, todos eles têm, entitlement, é uma pessoa que é, tipo, ela empoderada, assim, ela se sente superior aos outros, né, ela se sente no direito, essa é a característica principal do narcisista, né, além da falta de empatia. Um narcisista vulnerável, ele tende a ser uma pessoa que, assim, ele tem mais fobia social, por exemplo. Ele tende a ser mais introspectivo, enquanto o narcisista grandioso é mais expansivo. O narcisista vulnerável é mais tímido, ele é mais coitadinho, ele é mais vitimista, ele é mais amargurado, ele é mais aquela pessoa que tudo deu errado na vida dele, porque todos foram contra ele, porque, sabe, ele sempre foi... O narcisista grandioso é o cara que se deu bem. O narcisista grandioso se deu bem. E o narcisista vulnerável, ele tá sempre queixoso, ele é um cara que fica mais escondido, ele vai numa festa, ele não quer interagir com ninguém, ele fica num canto, ele tem uma coisa mais antissocial, mais, né? Então, ele é meio um narcisista fracassado, vamos dizer assim. E tem autores que falam que que o narcisista grandioso e o vulnerável, eles seriam como duas posições da mesma... que eles poderiam oscilar, né? Que um grandioso pode virar vulnerável dependendo da situação de vida. Então, um narcisista grandioso, conforme fica velho, um narcisista grandioso que tem a sua, vamos dizer assim, o seu reconhecimento muito em cima da beleza, por exemplo, um ator, uma atriz, um modelo. A idade pode ser alguma coisa que desestabiliza essa pessoa muito, né? Ou a perda de dinheiro, a perda de uma posição social. Isso pode deixar uma pessoa que era muito grandiosa, de repente, se colocar nessa situação de vulnerabilidade, vitimista, a culpa sempre é do outro. Nunca é a pessoa que fez investimentos absurdos e arriscados. Sempre vai ser alguém que vai ser culpado pelo fracasso, né? Então, ao mesmo tempo, eu já vi, hein? Aquela pessoa vulnerável, coitadinha, e normalmente o coitadinho, ele conquista pessoas que são muito empáticas e que querem ajudar. Porque aquela pessoa, nossa, ela só precisava de uma força, ela só precisava de uma oportunidade. Você vai lá, você dá oportunidade, essa pessoa te passa a perna, rouba seu trabalho, né? É terrível. Rasteira. Então, assim, dá uma rasteira, uma facada nas costas depois, né? Porque ainda, além de tudo, são vingativos. Então, assim, e aí essa pessoa, quando sobe, aí ela mostra a grandiosidade dela, né? Que estava ali, tipo, na situação do fracasso, nessa posição vitimista, mas na intimidade, os dois são terríveis. Os dois são controladores, os dois têm uma relação com o poder, né? Isso na relação de intimidade, ambos vão ser muito destrutivos. Periculosidade também, de serem perigosos, não tem... Ambos podem ser muito perigosos, um narcisista vulnerável pode ser muito psicopata, pode ser, né, terrível. Então, assim, não... porque ele é muito disfarçado, ele é muito sorrateiro, às vezes é muito difícil de perceber que uma pessoa é um narcisista vulnerável, ninguém diz, aquela pessoa coitadinha, ninguém diz que aquela pessoa é capaz de fazer, porque ela faz escondido, ela faz de uma maneira muito sorrateira. Enquanto que o narcisista grandioso, ele faz as coisas mais na cara, né? Em termos de periculosidade, mais perigoso seria um narcisista maligno, porque ele tem traços de psicopatia, e aí ele pode realmente, se ele tiver traços de psicopatia com sadismo, aí é o mais, realmente,
Né, gente, a gente tem feminicídio, essas coisas acontecem, alguém faz isso, né? Então, tem alguém que faz essas coisas. Então, assim, tem que levar as ameaças deles a sério. Quando eles ameaçam, tem que levar a ameaça a sério. Não acha, eu conheço. Não, 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 não. Escuta. Se eles estão, se alguém, uma outra coisa importante para a defesa, hein? Que para se defender, isso em relação de casal, particularmente. Se eles ameaçam, faça um registro, faça a queixa, leva a sério, porque eles podem cumprir. Então, não minimize o risco. Uhum. Tá bom. Valentina, estamos aí no horário de fechamento, né? Passou tão rapidinho, mas agora está na hora da gente fazer nossas considerações finais. Queria que você desse uma palavra, alguma coisa que você queira aí deixar para o nosso público como um fechamento, para a gente poder terminar nosso encontro de hoje. Eu desejo para todo mundo boa sorte. Vocês estão aqui, provavelmente vocês já passaram por alguma dessas, né? Porque normalmente quem nunca passou por uma questão de abuso narcisista não consegue entender. Não consegue entender. Não consegue entender mesmo. Eu vou dizer, até eu, antes de ter passado e ter entendido o que era abuso narcisista, né? Pela minha formação psicanalítica, porque às vezes existe uma confusão com os termos. Os psicanalistas usam narcisismo dizendo uma coisa, e transtorno de personalidade narcisista é outra, é a mesma palavra, mas são duas coisas diferentes. Por isso que cria tanta confusão. Então, assim, então não é a mesma coisa, não tenta juntar, são duas coisas diferentes. Então, assim, eu mesmo antes de entender também não entendia. Então, realmente, assim, quem não passou pelo grau de confusão mental que isso gera, e pela dificuldade que é sair de uma relação dessas, não consegue entender. Mas por que a pessoa não sai? Você não tem noção o que é conseguir sair de um vínculo desses. É muito difícil, né? Então, eu desejo a todo muito, muito boa sorte e que consigam se defender e viver o mínimo possível de relações abusivas daqui para frente. É isso aí. Bom, pessoal, quero aí desejar uma boa noite a todos, agradecer pela presença de vocês nesse nosso 4º Congresso Online de Conscientização do Abuso Narcisista. Ano que vem a gente se encontra novamente, estaremos por aqui firme e forte, dia 1º de junho é sempre o dia que a gente começa o congresso, por ser o Dia Internacional de Conscientização sobre o tema. Então, eu quero também deixar aqui para vocês a lembrança de que esses 3 dias do nosso congresso vão ficar gravados aqui no canal. Então, quem se conecta com o tema, por favor, se inscreva no canal da gente aqui no YouTube. Deixem seu like também, se vocês gostaram. E também compartilhem com pessoas que queiram, de alguma forma, conhecer um pouco mais sobre o assunto, ou que estejam, talvez, precisando de acessar mais esse tipo de conhecimento, porque eu acho que é um conhecimento que vem para ajudar muita gente, né? Então, vamos aí disseminar, vamos levar esse assunto aí para as nossas redes, porque pode ter alguém precisando muito da gente aí nesse momento, né? Então, desejo uma boa sorte, agradeço de coração pela participação de todos vocês e me despeço aqui para a gente poder voltar no ano que vem e contamos com a participação de todos vocês. Muito obrigada, boa noite. Até a próxima.